Olá, sou o deputado estadual Marcos Martins. Esse é o programa Papo Marcado. Hoje, tratando de um assunto extremamente importante, o trabalho infantil. Contando com a presença aqui, queremos de antemão agradecer do Antônio Dantas, que ele é presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, CMDCA, do Fórum Nacional de Combate e Erradicação do Trabalho Infantil e do Instituto Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Obrigado pela presença, Antônio Dantas, e vamos hoje tratar desse assunto que ele é mundial, um tema mundial. São 250 milhões de crianças no mundo que trabalham com a idade de 5 a 17 anos, 115 milhões em trabalhos perigosos, e no Brasil, de acordo com o censo de 2010 do IBGE, 3,4 milhões de crianças de 10 a 17 anos trabalhando. Muitos desses estudando também. Então, um tema bastante relevante para o nosso país, nosso estado e a nossa cidade. Gostaria de iniciar perguntando a você o que caracteriza o trabalho infantil. Com quantos anos os jovens podem começar a trabalhar ou serem inseridos no mercado de trabalho? Como funciona a aplicação da lei do aprendiz ou da aprendizagem? Tá. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite do programa. Para mim é uma honra poder participar e poder contribuir com esse debate, que é um debate extremamente importante para a sociedade brasileira, para o mundo é importante a gente discutir a vida, né, a vida de seres humanos, e aí com um recorte muito especial para a relação do trabalho, a questão do trabalho. Mas, enfim, acho que dentro dessa pergunta aí, desse cenário que você pontuou, mais de 200 milhões, né? Mais de 250 milhões de seres humanos espalhados pelo mundo inteiro numa situação de trabalho, e aí numa faixa etária de 5 até 17 anos, ela é muito preocupante. Quando a gente olha para a realidade brasileira, mais de 3 milhões de pessoas, é muita gente, né? E aí, uma das coisas que caracteriza o trabalho, e aí trabalho em especial na fase da infância, e aí infância nós estamos falando de seres humanos que vai do 0 até os 11 anos e 11 meses e 29 dias, não chega aos 12 completo, nós estamos falando de criança, né, que aí no Brasil você tem uma faixa etária desse percentual também trabalhando, então são mais de 1 milhão e poucas pessoas trabalhando na faixa etária entre 5 e 12 anos, né? Mas, e aí, trabalhando, isso é proibido, né? É proibido porque o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, ela está descrito no ECA que é proibido qualquer trabalho, em qualquer condição, de crianças e adolescentes até os 14 anos. A partir dos 14, pode ser inserido no trabalho, dos 14 aí para frente, até os 16, mas num processo de aprendizagem. Mas quando a gente fala aprendizagem, o que tem que compreender a aprendizagem? A aprendizagem profissionalizante para o trabalho, ela tem que vir casada e associada no mesmo tempo de aprendizagem escolar. Então, nós estamos dizendo assim, olha, não existe, e aí dentro da aplicabilidade da Lei 10.097, que foi regulamentado pelo Decreto 5.598 de 2000, né, que toda aprendizagem precisa ser vinculada ao processo formativo de educacional. A aprendizagem não pode ser caracterizada como trabalho. A aprendizagem é aprendizagem educacional, para você ter uma vida profissionalizante, para você ser inserido no mercado de trabalho com a mínima noção do que você vai fazer, do que você quer para uma carreira profissional.
Não pode substituir o trabalho de uma pessoa, né? Em hipótese alguma. É tanto que, na aplicabilidade da Lei 10.097, as empresas brasileiras ela têm uma cota de até 5%, de 1% a 5%, de inclusão de jovens, né, de adolescentes, para poderem aprender o ofício, né? Agora, quando a gente fala ofício, nós estamos usando uma linguagem que hoje não se usa mais no mercado de trabalho, né? Antigamente, se aprendeu o ofício, você aprendia uma profissão e você sobrevivia daquilo. Então, o pai, às vezes, era marceneiro, ou tintureiro, ou costureiro, então tinha todo um processo de aprender o ofício. Hoje, essa regra para o mercado de trabalho não vale mais, porque a gente não tem mais ofício. Nós temos hoje uma relação de produção em grande escala. Então, essa produção em grande escala, o que acontece? Ela acaba condicionando e submetendo as pessoas numa outra lógica de vida, né? Numa outra lógica de vida. Então, às vezes, a aprendizagem não é mais aquela aprendizagem educacional para o trabalho, para você ter uma opção de profissão e aí você escolher, é uma aprendizagem exploratória. E aí tem a substituição que você falou, né? Assim, as empresas, ao invés de ela colocar o jovem para aprender um ofício, ela substitui mão de obra, porque o jovem tem uma pressão muito grande para o jovem entrar no mercado de trabalho, né? E aí ela se utiliza dessas fragilidades sociais e acaba trocando mão de obra e submetendo o jovem a uma condição de trabalho que, na grande maioria das vezes, não é aprendizagem. Por uma remuneração menor. Muito menor, não tem... Inferior. Muito menor, né? O salário mínimo hora do aprendiz, né, do jovem aprendiz, uma carga horária de 6 horas, ele pega o salário mínimo e divide por 6. Então, você tem um salário mínimo hora. Assim, é muito inferior do que o que é colocado no mercado, né? Então, você tem convenção coletiva, você tem a própria CLT, que descreve algumas funções e remuneração para isso, né? As empresas adotando ilegalmente a forma de inserir jovem no mercado de trabalho, ela acaba quebrando toda essa parte de cumprimento legal e explorando o adolescente, né? Então, assim, hoje a difícil de você colocar jovem como aprendiz no mercado de trabalho é porque as empresas não querem se comprometer socialmente, porque é vantajoso, mas o compromisso social às vezes não acaba acontecendo. Você acha que no Brasil, como está a situação no Brasil? Houve um avanço de combate ao trabalho infantil? O Brasil avançou muito. Tem algum dado que possa servir como referência? O Brasil é o seguinte, é porque a gente antes você não tinha referências quantitativas, estatisticamente, né? Um dos únicos recortes que o IBGE fez de pesquisa nacional foi no censo de 2010, uma primeira com uma dimensão de censo mesmo. E aí um recorte especial para descobrir o que é os números de fato do trabalho infantil. E nós tivemos uma PNAD, acredito que 2008, 2009 teve uma PNAD que foi específica sobre trabalho infantil, né? Trabalho na fase de criança. Agora, o Brasil, ele tinha uma situação de começo de 2004, 2005, de mais de 5 milhões, aliás, era mais de 6 milhões de crianças de 5 a 17 anos trabalhando. E aí, com a própria gestão do governo Lula, os 2 anos de mandato do governo Lula, e várias inserção de programa social, né, conseguiu reduzir muito a questão do trabalho infantil. Então, hoje, essa PNAD é a Pesquisa Nacional de Amostra a Domicílio. Isso, a PNAD. Só teve... Então, nós tivemos, para você ter uma ideia, até os dados estatísticos é difícil, nesse tema, né? O tema econômico é de interesse da classe dominante, mas assim, a questão social você não tem muitos dados estatísticos. Nós tivemos uma PNAD só, com recorte especial, e o último censo de 2010, que teve o recorte de pesquisar a questão do trabalho infantil. Por quê? E aí era interessante, e aí tem que olhar essa tendência de debate que a sociedade brasileira vem vivendo. A PNAD ela foi motivada porque o Brasil, em 2010, participou da Convenção de Haia, né, segunda Convenção Global sobre Trabalho Infantil, e se comprometeu, o governo brasileiro se comprometeu, né, com a comunidade brasileira e com a comunidade internacional, que até 2016, as piores formas de trabalho infantil
que são mais de 82, são 82, 86 piores formas de trabalho infantil, que até 2006 todas essas piores formas estavam superadas. Não pode ter mais. É um compromisso do governo brasileiro com a sociedade e com a comunidade internacional. Com isso, fez com que o governo, né, se mobilizasse em termos de programas e ferramentas que, de fato, combatessem o trabalho infantil. E aí foi muito potencializado e fornecido. No primeiro momento, o programa PET, que é um programa do governo federal, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que aí o Ministério do Trabalho que fiscaliza, os conselhos tutelares que fiscaliza, ao identificar, né, a escola que também pode identificar, ao identificar uma situação de uma criança em situação ou com indícios de trabalho, elas eram incluídas no programa social, no programa PET, que tinha condicionante, tem condicionalidade, então tem extensão, atividade extensiva à escola. Então esse programa foi muito fortalecido, coisa que hoje está em decadência, parece que não é mais prioridade do governo brasileiro, é uma crítica que os militantes nessa área faz ao próprio governo, né, que não deu fortalecimento ao programa, não potencializou as ações e não interministeriou, não fez uma política uma ação interligada entre os ministérios, porque hoje nós entendemos que para se combater a questão do trabalho infantil, você precisa da contribuição de ter uma escola de maneira integral, com mais qualidade, né? Você ter programa sociocultural extensivo à escola, porque também é aprendizado, para que a criança não fique volátil, as regras da comunidade. Então precisa de um programa educacional forte, né? E aí, dentro dessa questão do próprio PET, né, teve outros programas sociais que contribuíram muito. O próprio Bolsa Família, que tem uma condicionante de sustentabilidade econômica para a família, é o grande carro-chefe do programa Bolsa Família, a condicionante econômica, né? As crianças ou os adolescentes numa situação de vulnerabilidade social, a família recebe um valor e esse valor pode ser aplicado para a sustentação da família. Que Mas tem que estar na escola. Mas tem que estar estudando. Obrigatoriamente tem que estar na escola, tem que estar estudando. Então, com essas ações do próprio governo brasileiro, a questão do trabalho infantil reduziu drasticamente, né? De 6 milhões de crianças que a gente tinha, hoje nós temos 3,5 mil crianças. Ainda é muito. Houve um avanço, então, no Brasil. Muito, houve um avanço. Sem contar que o Brasil também, ele é considerado no mundo como um país que tem uma das melhores legislações para a infância, não só para a questão de combater o trabalho infantil, mas uma das melhores legislações para a infância, legislação protetiva, e aí nós estamos discutindo a aplicabilidade, mas o que está descrito no Estatuto é entendido de maneira pedagógica. Então o Brasil, e aí nesse período dos últimos 10, 12 anos, o ECA sofreu muitas alterações em artigo do ECA, né? Então você pega o artigo 227 da Constituição Federal, ele foi transformado em 267 artigos, que é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem vários artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, pegar o 140, por exemplo, ele se transformou em vários outros artigos que virou uma lei específica, mais de 100 e pouco, que é tratar a questão da lei da adoção. Então, com isso, o Brasil foi se estruturando de maneira legal para se combater várias práticas de abuso não só contra o trabalho infantil, mas também contra outras violações de direito da criança e do adolescente. Gostaria que você falasse um pouco sobre o Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente. Uma vez que você é o presidente, qual o papel desse conselho? Qual a função para esse enfrentamento, esse problema que nós vivenciamos? Bom, o Conselho Municipal, dentro da sua competência legal, ele é responsável por deliberar políticas públicas de proteção para a criança e para o adolescente. Com isso, né, dentro desse compromisso nacional, né, não só todos os conselhos municipais, mas também os governos municipais, obrigatoriamente vão ter que passar por um reordenamento de cumprimento de princípio, cumprimento legal, né? Hoje, há uma das competências
do Conselho Municipal é deliberar ações que, de fato, combata as piores formas de trabalho infantil. Isso é uma competência legal que o Conselho tem. Se ele não o fizer, ele está pecando. Está prevaricando. Com certeza. Nós queremos pedir licença, vamos a um rápido intervalo e voltamos já para falar sobre esse assunto do trabalho infantil. Voltamos a apresentar nosso programa Papo Marcado. Hoje tratando do assunto que é um desafio mundial, o combate ao trabalho infantil, a erradicação do trabalho infantil, contando com a presença de Antônio Dantas, que é presidente do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente do município de Osasco. E nós gostaríamos de dar sequência perguntando aqui ao nosso querido convidado sobre essa meta que o Brasil assumiu lá na Convenção em 2010 de Haia, de erradicar até 2016 o trabalho infantil. Você acha que o Brasil cumprirá essa meta? Está preparado? O que é necessário fazer para que essa meta seja cumprida? E qual a posição que o Brasil se encontra a nível mundial no combate ao trabalho e à erradicação do trabalho infantil? Então vamos do começo para o fim. Você acha que o Brasil ele sai da posição de 67º lugar no ranking mundial, né? 67. Dos países que têm maior incidência de trabalho ainda na fase da infância, trabalho infantil. E aí como ele vem reduzindo a sua taxa, a posição do Brasil vem subindo em relação a outros países do mundo. Agora, é uma taxa que por mais que seja positiva, mas eu considero que não é só uma taxa quantitativa de dados de quantidade, né? São dados também qualitativos. Então, se a gente pegar, porque é baseado no IDH... Então, o índice de desenvolvimento exatamente, o índice de desenvolvimento, você tem a implementação em alguns países de políticas públicas sociais, né? Você tem a política de restauração de direito, você tem uma compreensão do que é o ser humano, de proteção do ser humano ainda na fase da infância. Agora, você tem outros países do mundo que tem não uma situação de violação de direito, mas para nós, enquanto sociedade brasileira, a gente enxerga de uma maneira muito desafiadora. Tem países no mundo que não tem educação como uma obrigatoriedade, né? Aí você imagina, tem algumas ilhas, pega aqui na América do Sul, na América do Norte, quer dizer, América Central, que tem alguns países que não têm a educação como um direito humano. E aí fica difícil de você combater esses problemas sociais, né? Então, hoje a gente defende, e aí defendemos que para você erradicar de fato o trabalho infantil no Brasil, você precisa ter um investimento maciço em educação. Educação é a porta de saída da situação de trabalho de crianças e adolescentes. Então, ela tem que sair do trabalho e tem que ir para um processo educativo para aprender, né? Então aí tem uma série de outras situações que são programas sociais, são garantias de direito que os países têm que cumprir. Então, por isso que eu falo que não é só uma meta quantitativa, é uma meta também de qualidade de vida, de perspectiva de vida, de referência de ser humano e de garantia de direito, né? Garantia de direitos humanos. É mais amplo. Então. É muito mais amplo. Então, agora, tem uma outra situação que você perguntava, se o Brasil até 2016 atinge a meta estabelecida e o compromisso que fez com a comunidade internacional. Eu diria que o desafio não é só para o governo federal. O desafio são para os mais de 5 mil e tantos municípios que a gente tem no país inteiro, né? E aí, uma das coisas que o Fórum Nacional e o Instituto Nacional está fazendo nesse ano é priorizando uma caravana que vai passar pelas 5 regiões brasileiras, né, priorizando aquelas que têm maior incidência de trabalho infantil,
para fazer com que os governantes, os prefeitos eleitos o ano passado, assumindo, aqueles que assumiram esse ano, esse mandato para os governantes municipais, para os prefeitos, ele é extremamente fundamental quando a gente olha esse grave problema social da questão do trabalho infantil. Porque é nesse mandato dos prefeitos, né, que vai ter toda a potencialização de programas sociais ou não, que nós vamos mensurar se de fato se elimina ou se não elimina as piores formas de trabalho infantil até 2016. O compromisso do governo federal, e aí ele tem algumas linhas de investimento e de financiamento de ações sociais, para que de fato os municípios erradiquem as piores formas de trabalho infantil, mas nós temos um problema na localidade, que aí você se conhece muito bem, às vezes você tem um problema partidário, porque é um programa do governo federal, às vezes o gestor público municipal, ele não adere, ele não absorve. Mas assim, e aí entra muito aquela questão que a gente discutiu no bloco passado, o papel dos conselhos. O conselho vai ter que deliberar, vai ter que dialogar com os gestores públicos municipais, e aí todos os conselhos, para que essa comunidade, esse gestor, adote, se aproprie de programas, que são programas de transferência de renda, tem incentivo financeiro do governo federal, para que não tenha piores formas de trabalho infantil. Esse é um ponto que nós, enquanto sociedade brasileira, vamos ter que fazer. A outra é a gente começar a trabalhar as ferramentas de fiscalização. E quem são os órgãos que fiscalizam o trabalho infantil hoje, dentro da estrutura que está colocada de relação legal para nós? Você tem o Ministério do Trabalho, que fiscaliza as empresas, as grandes empresas e pequenas empresas, mas ele só está condicionado a fiscalizar o ambiente de transformação. Então, às vezes, não pega a questão do trabalho infantil doméstico, que é uma das piores formas de trabalho infantil. O Ministério do Trabalho não tem competência de fiscalizar quando uma criança ou um adolescente ele está sendo explorado pelo próprio trabalho ilícito, que é o tráfico de droga, ele não consegue fiscalizar. Então, quem fiscaliza? Mas, mesmo assim, o Ministério do Trabalho ele precisa ser potencializado e ter ações coletivas de fiscalização nas empresas, porque a gente tem muita criança ainda e adolescente trabalhando de maneira irregular no Brasil. E aí tem que ter ação de fiscalização do próprio Conselho Tutelar, é na casa que o Conselho Tutelar, se tiver denúncia a uma situação de trabalho infantil doméstico, que é uma das piores formas, tem que ir o Conselho Tutelar, E aí nas ruas, nas comunidades, tem que ser o Conselho Tutelar. Só que esses órgãos, você conhece tão bem quanto eu, ele não é um órgão que tenha prioridade, na maioria dos casos, dos gestores. Ele é um órgão que está, literalmente, eu diria que mais de 80% dos municípios brasileiros, ele está sucateado, ele não tem equipamento de trabalho, não tem condição de trabalho, a própria comunidade local não percebe, de fato, qualquer ação do Conselho Tutelar, que é uma ação protetiva, e aí você tem essa dificuldade de fazer com que o órgão funcione de maneira legal, e aí a responsabilidade é do gestor administrativo, porque ele tem uma responsabilidade de fiscalizar nas comunidades, de dialogar com aquela comunidade local para poder garantir direito, mas você não tem isso. E o outro é o próprio Ministério Público do Trabalho, que na Convenção de Brasília, saiu um acordo de Brasília, que o Ministério Público do Trabalho Federal vai desencadear uma ação coletiva de, inclusive, fiscalizar os gestores se não estiverem aplicando as ferramentas e não se estiver estruturando o sistema de garantia de direito. Então, possa ser que alguns municípios sofram intervenção e processo civil público porque não está cumprindo o que é estabelecido na lei de garantia à proteção integral de direito da criança e do adolescente. Ferramentas eu diria que tem. Hoje você tem o programa PET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que não é a melhor ferramenta, sem sombra de dúvida, mas é alguma coisa, mas precisa ser potencializado. Hoje você tem, que é de competência, de proteção, ainda no nível municipal e estadual, a inclusão na educação. A educação ela tem que ser de maneira mais integral, então tem que ter programa de educação. Isso dá para dialogar. O município tem que absorver essa responsabilidade de identificar crianças em situação de trabalho. E aí, assim, tem muita coisa para fazer. Eu diria que o desafio de vencer
as piores formas de trabalho infantil até 2016, olha, eu sou positivista, eu acredito que nós vamos vencer esse desafio. Agora, tem que mudar muita coisa. Pela oportunidade, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Nós tivemos aí, em 2011, uma pesquisa nacional do PNAD, e que constatou que a maioria dos jovens que estão nas escolas estudando também trabalham. E nós elaboramos um projeto para que fosse implantado psicólogos e assistentes sociais nas escolas, com o intuito de combater a evasão escolar, a questão da violência, enfim, esse equilíbrio. E quando você falava do trabalho infantil, então as escolas têm que lidar com a criança que, além de estudar, trabalham também. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito da presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas como apoio a esses programas, a essas ações da criança e adolescente. Acho que isso é uma oportunidade interessante, que a gente, em outros momentos, nós já tivemos discutindo numa audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado. Bom, eu sou extremamente favorável a ações onde a compreensão, ou você identifique situação de violação de direito humano nos equipamentos públicos. Acho que o profissional, acredito que o profissional da área de serviço social e da psicologia tem muito a contribuir com a educação. É que a gente tem uma certa mania e uma compreensão de entender a ciência no Brasil muito deslocada. O que é de psicologia só de psicologia, o que é de direito só da área da ciência jurídica, né? Então está muito subdividida o conhecimento técnico, acadêmico e científico. É tanto que a academia, né, e aí passei por isso, a academia diz que produção de conhecimento não leva em consideração a relação social, o senso comum como ciência, né? Mas para toda justificativa de processos científicos bebe da água do senso comum, do comportamento social, né? Enfim, eu quero dizer isso que assim, a contribuição da ciência, né, uma ação interdisciplinar, já passou da hora do Brasil adotar. A educação brasileira ela não consegue perceber a aptidão do ser para você seguir uma carreira, né? E aí, às vezes, você tem que estudar matemática sem gostar de matemática, de uma maneira obrigada. Você tem que estudar português sem gostar de português, né? A educação não consegue identificar a aptidão da arte, que é uma outra valorização do ser, para que você consiga sobreviver nessa guerra. Eu gostaria de pedir licença a você, em função do tempo, e lhe fazer uma pergunta, que nós já vamos chegando próximo ao final do programa. Existe punição para as empresas que não respeitam e põem os menores a trabalhar? Que tipo de punição que é? Como que funciona isso? Existe. A punição, na verdade, tem a lei diz que é o seguinte, olha, a empresa, ela sendo fiscalizada e constatado a situação de trabalho irregular do adolescente no ambiente de fábrica, ela tem multa, né, multa pelo número de adolescentes contratados, pelo número de funcionários que ela tem. Ah, sim. Então, se ela tem 100, ela vai ser multada em cima do número total que ela tem. E além de fazer com que, já analisei vários processos de situação de adolescentes trabalhando de maneira irregular, e a justiça, no primeiro momento, fez com que a empresa pagasse os direitos trabalhistas dele, mas de uma maneira horizontal, né, com paradigma do salário pela função que ele exercitava. Então, pagou os direitos trabalhistas, multou a empresa. Então, essas são as penalidades previstas na lei. Agora, tem uma outra penalidade que a gente não pratica, que é a penalidade seguinte: em qualquer empresa, qualquer marca que a gente descubra que tem a situação, tem a violação de direito humano, trabalho infantil envolvido, o consumo, o hábito de não consumir esses produtos, né,
a gente tem que criar. Não comprar? Não comprar, porque daí é o maior castigo nessa situação, nessa relação econômica que a gente estabelece. Então, o maior castigo é não comprar. Infelizmente, o nosso tempo se esgotou. Eu agradeço muito a presença do Antônio Dantas, que é presidente do Conselho Municipal de Defesa da Criança e Adolescente da cidade de Osasco, e a sua atenção, você que nos acompanhou até esse presente momento. Muito obrigado, até a próxima.